O nosso entrevistado, Adriano Codato, é professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná e coordenador de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES. E justamente o livro dele, Ditadura Militar, 9 ensaios sobre a política brasileira e a questão do enfraquecimento das democracias no mundo. Adriano, obrigado por sua participação. Como é que você está vendo esses primeiros movimentos aí do governo Lula, de deixar o GSI em mãos de militares, de deixar o próprio controle da inteligência militar em mãos de militares? Como é que você está? Isso aí é uma estratégia de acomodação? Como é que é? Boa noite, Nassif. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Obrigado pelo convite. O livro que eu acabo de publicar é um livro histórico, né? Ele fala, na verdade, da ditadura militar desde 1964 até 85, 89, né? Engloba o governo Sarney. E o último capítulo é justamente sobre o tipo de transição que nós vivemos. E nós vivemos uma transição idealizada, comandada, dirigida pelos militares. Então, houve uma série de tarefas não cumpridas, por exemplo, a justiça de transição, para ficar só num exemplo, em que deixou os militares, os seus currículos, as suas prerrogativas, os seus poderes intocados. Então, veio a revanche através do governo Bolsonaro, e agora é muito difícil colocar isso de volta, essa serpente de volta na casca. Então, acho que nós estamos com apenas meses de governo, né? Não completamos ainda 6 meses de governo, então seria muito otimista imaginar que o governo Lula poderia resolver a questão militar, que, se a gente quiser, é uma coisa que vem desde da proclamação, né? nesse curto período. Adriano, mas quando a gente vê desde lá de trás, pegar os anos 50, sem contar anos 30 e tudo, que os militares tinham uma visão industrialista, pelo menos, a gente percebe a partir dos anos 50 e na ditadura de 64, que você tem um grupo de militares mais ideológicos, digamos assim, e você tem um grupo de militares padrão Silvio Frota, aí de Neandertal, homens de Neandertal, né? Mas, com o tempo, hoje a gente não vê, digamos, essa visão de país, de projeto de país, a gente não vê mais no meio militar, a não ser na tentativa aí de alguns militares da reserva aí de criar um projeto país aí, que você vê que é meramente um negócio de campanha, né? O que aconteceu com os militares nesse período? Então, Nassif, eu acho que se perdeu, tanto da parte da elite da burocracia civil, quanto da elite militar, essa visão estratégica de país, essa visão de projeto de desenvolvimento. Então, houve, da parte dos militares, desde a transição, um fechamento sobre si próprios, né, e uma realimentação da sua cultura, dos seus privilégios, da sua educação. Eu acho que é um hipercorporativismo que impede de olhar para o país como um todo. E você comentou aí do Silvio Frota, né? Na verdade, é essa turma que nos governou durante o governo Bolsonaro, né? A gente não pode pensar a ditadura militar como homogênea, tinham vários grupos, né? E o grupo mais radical, mais à direita, o Delfim Neto chamava de atigrada, o L. Gaspari chama o porão. Bom, é essa gente que são essas pessoas que estavam governando durante o governo Bolsonaro. E, de fato, se há correntes desenvolvimentistas, se há uma elite que pensa o país, de fato, a gente não percebe mais. Que loucura, que loucura. Então, vamos tentar ver. A gente tem um país que você tem uma financiarização absurda, ou seja, um mercado que condiciona toda a política pública, toda a política econômica, e o futuro das empresas para geração de dividendos, especificamente. Na outra ponta, nós acabamos com aquele capitalismo de família e perdemos as lideranças empresariais da economia real. Elas são capazes de entender, de defender a redução de direitos trabalhistas, que
pulveriza aí o mercado de consumo e são incapazes de se insurgir contra juros. E nós temos uma burocracia que se perdeu também. Quem é que vai definir o projeto de país aí, Adriano? Então, acho que nós estamos aí num impasse, porque também a universidade não tem cumprido esse papel, não é? Também a universidade ela é muito subfinanciada, as pessoas, enfim, a gente se preocupa com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, etc. Então, e a elite política, não é, que poderia pensar isso, é a saída possível, é uma elite política desenvolvimentista. Agora, qualquer ensaio de desenvolvimentismo ou qualquer ensaio contra a financiarização sofre um bombardeio imenso da grande imprensa, do establishment. Então, é muito difícil, inclusive, levantar qualquer questão sobre desenvolvimento, ou heterodoxia, ou Banco Central. É muito difícil, inclusive, falar isso publicamente, né? Então, eu acho que o debate está interditado e as elites intelectuais, militares, civis, políticas, burocráticas, nos últimos anos deixaram de cumprir o seu papel. Eu chamo a atenção o seguinte: ontem foi anunciado aí o Comitê Executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, com uma pauta aí do Ministério do Desenvolvimento, aí do ministro Geraldo Alckmin, aí, com uma pauta muito interessante, aí definindo um conjunto de grupos de trabalho, né, as cadeias agroindustriais sustentáveis, complexos de saúde, infraestrutura sustentável. Tem o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, que ainda tem os seus cérebros, é um centro de pensamento relevante. Tem o BNDES, que, com o Mercadante, esse grupo que foi para lá, tenta recuperar essa visão mais desenvolvimentista. Ou seja, tem a burocracia. Você acredita que ela possa voltar a cumprir um papel que ela cumpriu, por exemplo, nos anos 50, mesmo nos anos da ditadura, com o Reis Veloso? Então, esses núcleos da burocracia eram conhecidos, né, desde o governo JK como ilhas de excelência. Né? Sim. Eram, enfim, supergrupos muito especializados em desenvolvimento econômico, em desenvolvimento social. Eu acho que é possível, mas vai depender da política, né? Vai depender da viabilidade política, porque mesmo o Mercadante, que deu uma entrevista a semana passada para o Roda Viva, ele mencionou alguns projetos do BNDES que teriam que passar, na verdade, pelo parlamento, né? Então, eu acho que o BNDES, eu acho que essas agências que você citou, quer dizer, esse grupo, né, ministerial que você citou, é possível desde que se consiga alguma maioria ou alguma coalizão no parlamento. Eu não vejo hoje, talvez eu esteja sendo muito pessimista, mas eu não vejo hoje uma coalizão desenvolvimentista, ou uma coalizão progressista, uma coalizão não financista, que seja, uma coalizão política. Agora, vamos aguardar, né? Nós temos só menos de 5 meses. Né? Bom, nesse momento deve estar em votação aí o arcabouço fiscal aí que... Bom, isso a gente vai ver com o tempo aí se ele vai conseguir reconstruir minimamente aí a capacidade de investimento do Estado. Né? Mas no meio empresarial, como é que você vê digamos, essa falta de lideranças, essa falta de um pensamento industrialista? Que você já teve, nós já tivemos aí com o Roberto Simonsen lá atrás, na Fiesp, Rômulo de Almeida, ele fazia parte da assessoria econômica dele, depois vai para o BNDES com Inácio Rangel, com tantas pessoas relevantes aí. Né? Como é que você vê as lideranças? Hoje a única pessoa que fala é da Magazine Luiza lá. A burocracia vai ter que criar uma nova elite empresarial? Como é que é? Uma nova liderança através da interlocução? Como é que você vê essa falta de perspectiva de uma política desenvolvimentista?
Olha, da parte das lideranças empresariais, houve muita politização à direita, não é? Houve, enfim, desde o governo Lula 1, 2 e Dilma, houve uma tentativa de alguns ensaios de desenvolvimento e formação de uma coalizão, inclusive envolvendo empresários, a gente dizia antigamente, né, empresários nacionalistas, ou industrialistas, né? Mas o empresariado, você sabe melhor que eu, se financiarizou, né? Sim. Se financiarizou. Então, eu acho que é preciso saber quem que também essas lideranças empresariais elas estão representando, né? Se elas estão representando a si mesmas, porque algumas, inclusive aqui em São Paulo, foram tentaram a carreira política, né? Então, precisa ver se também não se estão autorrepresentando. Parece que os militares se autorrepresentam, os empresários se autorrepresentam e falta alguém para representar interesses, grandes interesses, né? Ou grandes projetos, melhor dizendo. A gente teve, no segundo governo Lula, a crise de 2008, que funcionou como uma polarização muito interessante, que o Lula se valeu muito disso aí para conseguir uma coesão que eu nunca vi desde que eu me entendo por adolescente, nem por jornalista, né? Você acha que, eventualmente, aqui a crise ainda teria um papel aglutinador ou serviria simplesmente para uma realimentação dessa direita irracional? Eu acho que mais a segunda alternativa, Acho que nós estamos num impasse de nível mundial, inclusive, entre três fenômenos, né? Que é a desinformação, a polarização e a autocratização, que se alimentam reciprocamente, né? Então, nós estamos vivendo um fenômeno mundial de regressão das democracias e o Brasil tem que, enfim, tem uma tarefa política aí, que é de se superar o autocratismo, né, e o reacionarismo, e, além disso, tem um projeto de desenvolvimento. Então, enfim, é uma agenda muito grande para muitos anos, né? Então, e a política no Brasil é bastante complicada, né? E quando a gente vê a Espanha, com esse caso Vini Júnior, a dificuldade que ela teve para reagir a esse movimento racial lá é impressionante, né? Como a Europa está se curvando, digamos, a esses vândalos da ultradireita, né? A ultradireita cresceu muito. Eu tenho os dados que eu estava olhando hoje à tarde. Tem uma organização que mede o nível de democratização no mundo, que é o VDEM, Variedades da Democracia. E eles, os dados que eles mostram no relatório de 2022 é que em 2002 13 países se autocratizaram, mas em 2022 já eram 42 países. Que loucura! Segundo os cálculos deles, 43% da população mundial vive sobre autocracias. Ou melhor, países que se autocratizaram. Segundo as contas deles, 75% da população mundial vive sob autocracias. E, do ponto de vista das democracias, se em 2022 43 países tinham transitado para a democracia liberal, agora, em 2022, apenas 14 países, ou seja, 2% da população. Então, é uma Polônia, Brasil, Hungria, Turquia, Índia. Então, é um contexto internacional muito difícil, até mais do que economicamente, politicamente, né? Essa ascensão da extrema-direita, acho que a gente só viu nos anos 30 do século XX, né? Que estava ligado aí a essa desorganização do mercado de informações com o aparecimento de novas tecnologias também, né? Exatamente, acho que se retroalimentam a polarização, a autocratização e, principalmente, a desinformação, né? Eu estava lendo outro dia alguns estudos aí de universidades americanas, eles dizem que a crise da democracia, que a democracia liberal entrou em crise, efetivamente, à medida em que o poder econômico tomou conta, a financiarização tomou conta e o eleitor se viu afastado cada vez mais dos processos de decisão, né? E eles faziam um estudo sobre como aprofundar a democracia,
que eles iam buscar experiências em países fora do Ocidente. Daí é o Sul global e Ásia, né? Até eles apresentavam como a melhor experiência aqui o Brasil com as conferências nacionais aí. O próprio Lula, daquele período 2008, 2010, as conferências nacionais tiveram um papel relevante. Agora, nessa questão de novos modelos que possam vitalizar a democracia, com essa falência da democracia representativa aí, ocidental, como é que você vê? Você tem analisado esse processo da China de tentar criar outras formas de representação sem abrir mão do poder central aí do Partido Comunista? Não, eu não tenho acompanhado isso, não. Eu tenho só acompanhado esses dados sobre autocratismo e democracia, democracia eleitoral ou democracia liberal, né? Porque existe uma diferença entre democracia eleitoral e democracia liberal. Pode haver democracia eleitoral com algumas restrições de direitos, sem ser uma democracia liberal total, mas não tenho acompanhado nada de alternativo à democracia liberal. Acho que a gente vive essa crise de representação, que é uma crise antiga dos partidos, que é uma crise antiga da classe política, e a gente vive essa era dos outsiders, né? Eu acho que talvez seja pessimismo meu, mas é otimista demais. Eu acho que reformar a democracia liberal atualmente pela esquerda, né? Ou seja, voltar à velha social-democracia, voltar a uma articulação multilateral contra essa zorra dos fluxos de capitais. Isso aí é necessário 2 guerras mundiais para conseguir chegar a isso. Exatamente, muito pacto de classe, muito partido grande de base de massa, que é o que nós não temos hoje, né? Nós não temos hoje nas democracias ocidentais esses partidos de base de massa, né? É interessante, porque quando você tem qualquer política voltada para o público, já é alcunhada de política populista, como se qualquer política que beneficia a população, você pega o comentarista de televisão com aquele ar sábio, que fala, não, eles estão fazendo isso para ganhar voto. Mas, claro, é a democracia que permite o avanço dos direitos. Exatamente, essa racionalidade da democracia, ou aceitar, na verdade, os valores da democracia liberal, já é muito difícil, né? Esses bonecos, esses ventrílocos do financismo, não é? Se arrepiam a qualquer movimento mais civilizado das democracias liberais. Então, mas a gente tem, por outro lado, no Brasil, algumas experiências de organização social muito interessantes, né? O MST é um caso que são dentro da democracia, eles não são contra a democracia. Você tem o MTST também, você tem a questão do movimento dos recicladores aí. De alguma maneira, você acredita que no Brasil vai se abrir espaço com esse Congresso, mesmo apesar desse Congresso, um espaço para esse avanço, digamos, das políticas sociais não estatais? Eu não sei, mas eu acho que não. Mas eu não sei. Eu acho que o Brasil tem uma agenda, né? O governo Lula tem uma agenda que passa pelo Congresso, que é muito difícil, uma agenda, inclusive, de restabelecimento do desenho do Estado, né? Algumas agências precisam ser reconstituídas desde o início, foram desmontadas, né? Tem uma ideia hoje na política pública, nas teorias de política pública, que falam sobre o desmantelamento da política pública, né? Quer dizer, o desfazimento, o descosimento da política pública. Isso valeu nos Estados Unidos sob Trump, valeu no Brasil sob Bolsonaro. Então, para além dessa agenda social, eu acho que nós temos uma agenda estatal que é reempoderar o Estado, e isso passa, inclusive, enfim, criação de ministérios de minorias, inclusive passa por votação congressual, né? Então, eu acho que eu olho para essa tarefa. Talvez o meu olhar seja um pouco unilateral, mas eu olho para essa tarefa e vejo dificuldades digamos assim, na face congressual do atual governo. Tá joia. Adriano, obrigado por sua participação aqui. Vamos marcar outras rodadas aí. Um grande abraço, viu? Obrigado pelo convite, um abraço.